Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor no YouTube. Eu sou o Danilo e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante no cultivo, a rega. Se você quer evitar problemas como deficiência de nutriente, raízes apodrecidas e outras coisas que acontecem por conta da rega, fica aqui com a gente que eu vou mostrar tudo no detalhe para você. E antes da gente colocar a mão na massa aqui no nosso vídeo e fazer o processo de rega, você que tem gostado aí dos nossos vídeos aqui no canal, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, segue a Let's em todas as redes sociais e não esquece de comentar pra gente trocar aquele papo aí sobre rega e bora lá pro vídeo. A parte mais importante na hora da nossa rega está na qualidade da água que você vai utilizar. Então é muito importante você utilizar uma água sem cloro nenhum, porque isso pode prejudicar a absorção do nutriente no seu solo, ou até mesmo se você utiliza aí um solo orgânico, pode matar a vida que está rolando ali no seu substrato. A gente recomenda usar uma água aí mineral, ou então você deixa a sua água da torneira descansando por 24 horas. Com isso, o cloro vai evaporar e você não vai ter aí mais o problema junto com a água. Depois que a sua água já está descansada e sem cloro, o próximo passo é a gente preparar a alimentação que a gente vai entregar aí para nossa planta. Então aqui a gente tem alguns fertilizantes, eu vou usar só aqui para a gente mostrar, né, o funcionamento, eu vou colocar o Master Grow só para vocês verem ali a variação de pH. Se você tiver na vegetação, usa fertilizantes para vegetação, e se você tiver na floração, utilize aí os fertilizantes de floração. Eu vou abrir aqui, primeiro sacudir, é sempre bom você mexer o fertilizante, principalmente se ele é um fertilizante organomineral, porque o minério ele pode começar a acumular aqui no fundo, então é sempre bom mexer o fertilizante antes de você utilizar. Eu tenho aqui também uma pipeta dosadora, isso aqui é uma pipeta de até 3 ml. Estou pegando aqui 2,5 ml. E vou pegar mais 2,5 ml, porque aqui no meu regador a gente tem 5 litros de água. Então eu estou colocando 1 ml por litro. Essa dosagem ela pode variar conforme o tamanho da sua planta e etapa. Então é sempre bom você ir acompanhando ali a tabelinha do fabricante do fertilizante para você ir dando a dosagem certa a cada fase. Então agora que a gente já colocou o fertilizante, é muito importante a gente mexer bastante essa solução. Eu uso aqui a própria tampinha do regador. Já consigo mexer bem. E agora a gente precisa fazer a medição do pH. Por quê? Porque se o pH não estiver nos níveis ideais do cultivo, o seu solo, a sua raiz, não vai conseguir absorver esse nutriente. A planta ela vai absorver ali entre 5,8, 5,5 até mais ou menos 6,5 de pH. Se tiver fora disso, por exemplo, se o seu pH está 8 na hora de regar, vai existir vários nutrientes que a sua planta não vai conseguir absorver por conta desse pH desregulado. Por isso que é muito importante, principalmente se você usa fertilizante líquido, você sempre tem um medidor de pH para você fazer aí o acompanhamento. Então eu vou colocar ele aqui e vou deixar ele estabilizar. O ideal é que você deixe aqui alguns minutinhos, né, pelo menos uns 2 minutos, até ele estabilizar o pH. Nesse momento ele já está aqui em 6.2, 6.1, consigo dar uma mexidinha aqui no medidor também. Como ele está baixando o pH, o que a gente vai precisar fazer? Lembra que eu falei que a gente precisa ter um nível ideal de pH? Então a gente vai precisar utilizar o nosso pH Up. Ele serve para elevar o nível de pH da sua solução. O ideal, né, para quem está começando a utilizar esses equipamentos, é você fazer o quê? Vem aqui, dá uma gota, mexe ele, e verifica qual foi a alteração que ocorreu nesse volume de água com apenas uma gota. Porque aí você já vai ter uma ideia se ele está elevando muito ou se ele está elevando pouco. Porque dependendo da concentração do fertilizante, cada gotinha pode fazer com que eleve bem pouquinho o seu pH. Só que dependendo da dosagem, pode ser que uma gota já eleve bastante. Então o ideal para você que está fazendo os primeiros usos desse equipamento é você ir se adaptando. Então já pinguei aqui a primeira gotinha e vou dar uma olhadinha em como tá o meu pH. Olha, ele ainda tá bem baixo, tá lá em 4,9. Agora que eu já vi que uma gota não mudou praticamente nada, eu vou vir aqui e vou dar 1, 2, 3, 4, 5. Vou mexer bem novamente. Quando você vai fazer as primeiras regas, você tem que ir entendendo ali quantas gotas você precisa dar para aquele volume, para aquele fertilizante.
Depois que já entra na sua rotina, vamos dar um exemplo. Você sempre usa 5 litros e sempre usa 1 ml por litro desse fertilizante. Então o pH, ele basicamente vai bater sempre a mesma coisa. Então as gotas que você utilizar para ele chegar ali mais ou menos num pH 6, vai ser a mesma quantidade que você vai fazer na próxima rega. Então você não precisa toda vez ficar ali devagarzinho, contando. Você já consegue ir um pouco mais rápido aí por conta da experiência. Então agora, depois de 5 gotas, ele está em 5,28. Então ele subiu, mas ainda falta um pouquinho aí para chegar ali no 6 que a gente está buscando. Então deu para ver que com 5 gotas ele já teve uma elevação ali de um 0,4 de pH mais ou menos. Então agora, como eu preciso levar ali quase 0,8, eu vou dar 10 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotas, mexer aqui rapidinho. Vamos lá, tá em 6,1. Nesse momento, a gente consegue ver que o pH já está estabilizado ali em mais ou menos 6,1. Ele tem uma outra casinha aqui, né, que ele fica mudando, mas o importante seria o primeiro número antes do ponto e depois o primeiro número após o ponto. Então a gente está agora com o pH aqui estabilizado em 6,1. Dessa forma, eu já consigo fazer a rega aí na minha plantinha sem ter nenhuma preocupação se a raiz vai deixar de absorver alguns nutrientes, porque eu estou na faixa ideal de pH. Muito importante, depois de você usar o medidor de pH, passa água corrente no sensor, não deixa molhar essa parte de cima, né, porque pode queimar o aparelho. Depois de você passar uma água corrente, não precisa esfregar nem nada. Você vai enxugar bem levemente e já pode tampar, porque o sensor, o ideal é que ele esteja guardado um pouco úmido também, ele não pode ficar ressecado. Bom, agora que a gente já mexeu bem a nossa solução, já colocou o fertilizante, já regulou o pH, partiu fazer a nossa rega. Então eu vou mostrar para você aqui bem devagarzinho, bem detalhado, como que eu indico fazer a rega e por que a gente faz a rega dessa forma. E o que você precisa se atentar na hora de começar a rega? Primeiro, o tamanho do seu vaso e segundo, o tamanho da sua planta. Vamos imaginar, esse vaso aqui é um vaso de 27 litros. Se a plantinha é pequenininha, em vez de eu regar toda a área do vaso, não tem raiz ainda nas pontas, a planta está aqui no meinho. Eu vou começar regando só em volta da planta. A plantinha está aqui. Em vez de eu regar o solo inteiro, eu vou regar realmente esse meio aqui, ó. Eu vou regar só onde a planta tá. Conforme essa planta vai crescendo, eu vou aumentando esse círculo até regar 100% do vaso. Então a gente tem que perceber em relação ao tamanho da planta também. Uma dica que eu dou para quem, principalmente para quem cultiva plantas fotoperíodo, é começar a planta em vasos menores. Então, por exemplo, esse aqui é um vasinho de 240 ml. Quando você colocar a sua plantinha pequenininha aqui, não vai ter chance de você regar muito esse vaso, porque ele só tem 240 ml. Então, mesmo que você encharque ele, vai ser poucos dias para ele secar, porque tem pouco substrato. Se você encharca um vaso desse com uma plantinha pequena, esse vaso vai ficar molhado por muitos dias e com isso a sua raiz vai ficar apodrecendo, porque ela precisa que seque para ela se desenvolver. Então, quanto mais encharcado o solo tiver, mais estagnada a sua planta vai ficar. Então, para plantas fotoperíodo, eu indico começar num vasinho pequeno e ir transplantando para um vasinho um pouco maior e assim por diante até chegar no seu vaso de floração, que aí sim vai ser o último vaso. Aí a raiz já está muito desenvolvida, vai ser muito difícil você travar ela por excesso de rega. Então o que a gente tem que observar? Se você utiliza turfa e perlita, que é um dos substratos mais utilizados no cultivo de cannabis, a turfa ela é hidrofóbica e a perlita ela é uma areadora, então ela não absorve nada. Enquanto a perlita não absorve nada, deixa a água passar, a turfa ela absorve, mas primeiro ela deixa essa água passar, por ser hidrofóbica. É mais ou menos esses sofás impermeabilizado, que você derruba ali a água e tal, e ele não absorve essa água. A turfa é basicamente a mesma coisa. Vocês conseguem ver aqui, ó, eu reguei já faz alguns minutos, e a gente ainda tem umas pocinhas de água aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ó, a parte de baixo não tem nada, tá seco. Porque a água tá parada nessa primeira camada. Então você acredita que a água desceu pro solo, mas não. Ela tá aqui como um cobertorzinho. Então, qual que é a forma mais ideal da gente regar? É pulverizando devagar. Então a primeira rega, seu solo tá 100% seco. Você vai vir pulverizando bem devagar o seu solo. Umedeceu bem aqui a parte de cima,
Você vai esperar alguns minutos para essa água ser absorvida ali, principalmente pela turfa, e depois você vai vir regando de novo. Então qual que é a ideia? Se eu pegar, né, esse regador e jogar muito rápido aqui, a água ela vai descer com tudo por baixo. Porque da mesma forma que está criando uma camada de água aqui em cima, essa água ela vai passar muito rápido pela turfa. Então por isso que eu não posso, quando meu solo está 100% seco, regar muito rápido. Eu tenho que ir regando por fases. Eu tenho que fazer a primeira pulverização por cima, deixar o substrato absorver, depois venho e faço mais um pouco de rega e assim por diante. Depois que o meu solo já está 100% hidratado, eu não preciso fazer isso sempre em todas as regas. Eu posso fazer mais rápido porque o meu solo já está hidratado. Então quando ele está seco, eu tenho que regar bem devagarzinho. Quando ele já está hidratado, eu posso aumentar um pouco essa velocidade da rega. Então o que você vai ver? Que nem sempre precisa sair água por baixo do vaso. Então principalmente agora, se eu tivesse uma plantinha pequena aqui, por que eu regaria o vaso até sair água por baixo? Eu preciso regar só em volta dela, só onde tem raiz. Então você realmente só vai ver água saindo por baixo do vaso se você precisa realmente coletar, né, a saída de água ali para fazer medições de pH, de ppm, EC e tal. Ou então, depois que a planta já está muito grande e aí você já está dando um volume de água muito maior. Aí sim vai começar a escorrer um pouco de água por baixo do vaso. Mas nesse início, você não tem a necessidade que a água escorra por baixo. Você pode regar sem escorrer nada. Então a gente continua nesse papel, a gente vai pulverizando de pouco em pouco até todo o nosso substrato estar bem molhado. E a cada vez que eu for pulverizando, eu posso aumentar um pouco o volume. Então agora aqui, ó, ele tá com essa água parada. Enquanto essa água aqui não for absorvida, eu não vou vir pulverizar novamente. Então pode ir lá, vai brincar com o cachorro, vai brincar com os filhos, vai tomar um banho, vai fazer alguma poda em outra planta, mas deixa isso aqui parado, volta daqui uma meia hora, 40 minutos, que aí sim essa água já vai ter sido absorvida e você consegue continuar pulverizando. E um ponto importante, para você que usa pratinho embaixo do vaso, se você, né, deixa essa água escorrer no prato, o ideal é que essa água ela seja dispensada. Porque se você deixar o vaso em cima do prato e esse pratinho cheio de nutrientes, ali, cheio de água, a raiz, o vaso vai absorver essa água do prato de volta. E aí você pode ter um acúmulo aí de sais, um acúmulo de fertilizante. Então para quem usa pratinho, escorreu no pratinho, pega essa água e dispensa ali para não ficar acumulada. E aí outra dúvida muito comum na hora da rega é a frequência dela. A gente tem muitos clientes na nossa consultoria que está sempre perguntando ali de quanto em quanto tempo eu tenho que regar minha planta, qual a quantidade de líquido que eu tenho que dar para minha planta. Isso varia muito. Como eu falei, se você usa um vasinho pequenininho, a quantidade de água que você vai colocar aqui é pequena. Então se a sua planta está pequenininha, né, e você está usando um vaso pequeno, bem provável que aqui você vai colocar 50 ml de água e vai durar 2, 3 dias. Se essa planta já está maior e nesse mesmo vasinho, pode ser que você já tenha que regar todos os dias ou até mais de uma vez por dia, porque a planta já está, né, com uma quantidade aí de raiz muito grande e ela está absorvendo esses nutrientes, né, essa água muito mais rápido. Então você tem que observar exatamente isso. Uma dica que eu sempre dou, né, para a galera aí em relação à frequência de rega, né, qual que é a hora certa de eu regar novamente? Eu indico que antes de você molhar pela primeira vez o seu vaso, é você levantar ele e tentar medir ali, né, qual que é o peso que ele tá. Depois que você fizer essa primeira rega, você levanta novamente o seu vaso, que você vai ver que ele tá com um peso muito superior ao anterior. Então você já identificou ali qual que é o peso do vaso molhado e qual que é o peso do vaso seco. Então você consegue ali, né, a cada um dia, a cada 2 dias, levantar o seu vaso e ver se ele tá ficando mais leve e se já tá na hora de regar. Isso para a gente identificar ali sem ter que mexer no solo. Outra forma é a gente pegar o nosso dedo e realmente colocar aqui na terra. A gente afunda aqui uns 3 centímetros. E a gente está vendo o quê? Ó? Aqui na parte de cima do dedo, que é a parte onde está mais no topo, ficou bastante terra grudada. Então o topo está molhado. A parte onde meu dedo afundou mais no solo, está seco. Não ficou terra grudada. Então a gente sabe que aqui em cima do vaso está molhado. E conforme vai descendo e, coisa de 3, 4 centímetros, o solo já está seco. Então eu tenho que regar novamente para molhar aí um pouco mais do meu substrato e não só a parte de cima. Lembrando que a raiz já está lá embaixo. Então eu tenho que molhar
um pouquinho de tudo. Então a frequência de rega, ela vai se basear no tamanho da sua planta, no tamanho do seu vaso, na temperatura e na umidade do seu ambiente. Então, se a temperatura está mais alta e a umidade está mais baixa, automaticamente o seu solo vai secar mais rápido. Se a sua temperatura está mais baixa e a sua umidade está mais alta, vai demorar muito mais tempo para o seu solo secar. Então não existe uma regra exata, não é? Se você encontrar num site aí, regue sua planta a cada 2 dias com tanto ml de água. Isso não vai funcionar para todo mundo, vai depender da sua temperatura, da sua umidade, do tamanho da sua planta, do tamanho do seu vaso. Então é isso, é um cuidado que você tem que ir pegando realmente o feeling, né? A prática ajuda bastante. E depois que você entende ali que excesso de água prejudica muito a planta, mais do que a falta de água, que é isso, quando a planta está com falta de água, você consegue ver na hora as folhinhas começando a baixar ali e está na hora de regar. Quando o vaso está com excesso de água e a planta está travada, você não tem muito o que fazer, você tem que esperar esse solo secar, então demora muito mais. Se o solo está seco, você só vai regar e a planta já vai voltar ali a se desenvolver certinho. Então é mais fácil pecar pela falta de água do que pelo excesso de água, tá? Quando a mudinha é muito pequena, isso já fica um pouco mais difícil, né? Porque como tem pouca raiz, se você deixar secar muito, ela pode morrer, né? Porque algumas horas ali sem água já pode matar a planta que tem pouca raiz. Se você regar demais, ela pode ficar travada por muitos dias. Então, atenção nessa parte de rega. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida, chama a nossa consultoria no WhatsApp que a gente consegue te auxiliar aí sem nenhum problema. Então é isso, galera. Agora que você já aprendeu aí a preparar a sua rega, a sua fertilização, medir o pH, regular esse pH e fazer aí tanto a sua primeira rega quanto a sua frequência de rega da forma mais ideal, a gente pode aí finalizar esse vídeo. E se ficou qualquer dúvida, joga no comentário, vamos trocar esse papo. E para você que ficou até o final, coloca aí no comentário, hidratação on, que aí a gente vai saber que você assistiu tudinho e provavelmente não ficou com nenhuma dúvida. E lembrando, para você que gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. A gente consegue acompanhar aí que tem muita gente que assiste o nosso canal e não se inscreve. Pô, se inscrever ajuda muita gente a continuar desenvolvendo, aparece o vídeo para muito mais pessoas. Então se inscreve aí que vai ajudar bastante a gente continuar desenvolvendo esse conteúdo de qualidade. Então é isso, galera. Qualquer coisa, chama a nossa consultoria, aparece aí na loja física e tamo junto. Obrigado por mais um vídeo.